O presidente Bolsonaro e o Eduardo apostam muito nessa relação com o Donald Trump, né? Eles apostam muito que a partir dos Estados Unidos eles vão poder ou vão conseguir impor alguma espécie de pressão aqui, não se sabe exatamente qual, como ou onde, mas essa pressão vinda do exterior, notadamente dos Estados Unidos, poderia fazer com que as coisas mudassem ou que o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro e das pessoas que foram indiciadas até agora, por exemplo, nesse inquérito da tentativa de golpe de Estado, que o destino dessas pessoas fosse alterado. Alguma espécie de pressão, você vê alguma possibilidade de que exista alguma pressão internacional? Se existir, isso pode ter algum efeito sobre o Brasil, porque, enfim, o nosso judiciário é independente, né? O ex-presidente vai ter direito à ampla defesa, está garantido na Constituição para qualquer um de nós brasileiros, assim como os outros indiciados também, direito ao contraditório. Então, caso ele seja punido, ele seja eventualmente condenado, eles não vão poder usar o argumento de que houve qualquer coisa que não esteja prevista na Constituição, né? Será um processo legal, né? Juridicamente um processo perfeito, termine ele com a inocência ou com a condenação dos indiciados, né? Então, a partir de um processo juridicamente perfeito, poderia existir algum tipo de pressão? Eles apostam nessa relação mais por narrativa política, na sua opinião? O que é, Aldrin? Eles vão. A única coisa que resta a eles é, de alguma forma, construir uma narrativa que permita a eles manter alguma base, né, que é o capital político do Bolsonaro, mobilizada, acreditando ainda na inocência. Por isso o tom vitimista do Bolsonaro, não só nessa declaração, em todas as que ele vem fazendo, eles colocam como vítima de uma perseguição política. Agora, Eduardo Bolsonaro vai conseguir alguma coisa lá? Assim, na boa, né? A gente tem visto o Trump aí, como o Trump com o Macron, com o Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, uma atitude assim, sabe, de até um certo desprezo. Vocês acham realmente que o Donald Trump está preocupado com o Bolsonaro, com o Brasil? Ele está pensando na Rússia, ele está pensando no que ele vai ganhar ali da Ucrânia, em fazer a faixa de Gaza virar um resort, está querendo a Groenlândia. Tentaram, né? Teve aí uma decisão de uma juíza que ameaçou caçar eventuais bens que tivesse, né, o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, só que ele não tinha bem nenhum, né? Não tinha casa, não é dono de nenhum imóvel nos Estados Unidos. Mas é isso, né? Esse é o patriota, né? Eduardo Bolsonaro, o patriota, trabalhando contra a soberania do Brasil. Bonito isso, né? Como é que o eleitor paulista, como é que vocês explicam isso, não? O deputado federal mais votado do Brasil, vocês votaram nesse cidadão, olha, o cara largou o mandato. Vai passar 4 meses lá nos Estados Unidos. Aliás, ele vai viver de quê lá, né? Vai fritar hambúrguer de novo? Olha, não apesar que o pai dele é milionário, né? Ganhou pix de um monte de gente aí, tá cheio da grana. Vai dar uma mesada pro filho sobreviver lá esses 4 meses. Né? Para eles isso não é problema. Agora, teve uma manifestação comum hoje a todos os apoiadores do ex-presidente, né? Que é tentar passar a mensagem de que o Eduardo Bolsonaro está se sacrificando em nome do Brasil, né? Hoje eu percebi esse tom nas mensagens. É um tom meio lamentoso, né? É uma pena que tenha acontecido isso. Me parece uma tentativa, faz parte, um enredo de mostrar que ele é uma vítima, como se fosse um perseguido político. É a história que eles estão contando. Está tendo de se isolar no exterior para não ser preso por quem ele chama de psicopata aí no vídeo, né? Ele é bem ditador, bem claro, né? Chama de ditador e de psicopata. É a historinha que eles estão contando, que eles são vítimas de uma perseguição. Como é que o Bolsonaro falou? Nazi-faci? Nós estivemos no Nazi-faci. Cara, piada, né? Gente, quem é Eduardo Bolsonaro? Quem se lembra de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, vazando nas câmeras da TV Globo, no Jornal Nacional, na Copa do Mundo de 2022? Quem se lembra dessa imagem? O cara lá curtindo lá na Copa, com a família tirando foto lá com o mascote da Copa do Catar. Aí no dia seguinte, pegou mal, né?
Pegou tão mal, no dia seguinte ele foi obrigado a fazer um vídeo. Ele faz um vídeo nas redes sociais com a mão cheia de pendrive. Quem é que lembra disso? Olha, eu estou aqui no Catar, mas é em missão política, diplomática. Eu vim aqui trazer pendrives com informações que entregam para o sheik aqui. Ele falou o nome do líder lá do Catar. Lá. Vou entregar para eles saberem qual é a real situação do nosso país. Pô, gente, pelo amor de Deus, vocês acreditam nisso? Vocês levam um cidadão desse a sério? O sujeito faz um negócio desse assim na cara do... Esse texto aí que ele deu agora aí, pelo amor de Deus, o cara nem treme, né? O cara, não, eu sou vítima de uma perseguição, que o ditador... Nós vivemos uma ditadura? Nós vivemos uma ditadura? Há uma ditadura do judiciário aqui, Colombo? Eu não estou sabendo. Tem ditadura aqui hoje, no Brasil? Que eu saiba não, né? A gente pode falar o que a gente quiser, não tem censura, né? Se fosse ditadura mesmo, talvez esse programa nem tivesse no ar, não podia nem estar usando essa camiseta. A gente estaria preso, né? A gente estaria fora do ar. Sei lá. Um papinho furado. Olha, o Eduardo Bolsonaro conversou com a Folha de São Paulo e ele disse que avalia a possibilidade de pedir asilo político nos Estados Unidos. Ele disse que vai apresentar a solicitação para tirar uma licença não remunerada, ou já apresentou, né, a solicitação para tirar a licença não remunerada, e disse o seguinte sobre o Alexandre de Moraes, abre aspas, criaram um monstro, e o monstro agora está sem limites, é um monstro incontrolável, o Alexandre de Moraes, diz o Eduardo Bolsonaro. Que, a dúvida do Aldrin, tem reserva de dinheiro para se manter nos Estados Unidos e vai contar com a ajuda de amigos. Disse acreditar que a permanência no país reforça o estado depreciado das instituições brasileiras e que isso pode ajudar a pressionar por soluções internacionais. Então, ele disse que foi passar o carnaval nos Estados Unidos e voltaria para o Brasil hoje. Quando eu estava vindo, os deputados mandaram pegar o meu... Não tinha saído ainda a decisão, né, do Alexandre de Moraes, negando o pedido do PT de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Então eles usam isso como justificativa para ficar nos Estados Unidos. Aí a repórter pergunta, este é o seu principal receio e motivo para ficar aqui nos Estados Unidos, que é o medo de ter o passaporte apreendido? Sim, porque aí eu ficaria preso dentro do Brasil, né? E você não tem mais armas dentro do Brasil para lutar contra os arbítrios do Alexandre de Moraes. Então, bom... Se a justificativa para ele ficar nos Estados Unidos era a apreensão do passaporte, essa possibilidade não existe mais, né? Então, em tese, ele pode voltar ao Brasil e viajar para onde quiser, quando bem entender. Afinal de contas, ele é um cidadão livre com passaporte. O pai não tem o passaporte do Jair foi apreendido, mas do Eduardo está na mão e vai continuar na mão dele pela decisão do Alexandre de Moraes. Então, se ele usou isso como principal justificativa para não voltar ao Brasil, não à toa a decisão do Alexandre de Moraes foi tomada agora à tarde. Então, se é por isso que você não vai voltar, volte tranquilo, que o passaporte é seu. Você usa quando quiser, como bem entender, né? E ele, na entrevista aqui, ele dá a deixa do que pode vir a acontecer, né? Mais para frente, um pedido de asilo político nos Estados Unidos, e aí ele passa a ter o discurso de que teve de abrir mão do mandato como parlamentar porque é um refugiado político. É um perseguido político, teve que pedir asilo nos Estados Unidos. Seria aparentemente essa, para usar uma palavra que gostam muito, a narrativa que o deputado estadual federal por São Paulo apresentaria, levando em consideração que ele é tido hoje como a principal possibilidade para uma candidatura à presidência. Afinal de contas, Jair Bolsonaro está inelegível e tem ficado cada vez mais claro para quem acompanha os movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro que ele deve indicar um dos filhos para vice, o Flávio ou o Eduardo. E já desde a semana passada tem sido dito que uma predileção, ou há uma predileção dele pelo Eduardo para essa indicação de vice. E aí o Jair, em algum momento, não conseguiria registrar a candidatura, como aconteceu com Lula lá em 2018, quando ele diz que é candidato, tenta registrar a candidatura e a justiça não aceita. Então o Bolsonaro percorreria esse mesmo caminho. Ele registra a candidatura, a justiça diz, não, a sua candidatura não vamos aceitar porque você está inelegível. Aí ele é substituído pelo vice, que vem a ser o Eduardo, e aí a gente pode imaginar, voltando ao Brasil, na condição de asilado político nos Estados Unidos, perseguido, ou seja, ele tem
aí um enredo para apresentar numa eventual campanha eleitoral, né? Então pode ser que isso aí também esteja passando pela cabeça desse grupo político aí, né? Para que ele volte ao Brasil como, né, se fosse um anistiado, digamos assim, né? Claro que eu estou aqui fazendo uma comparação indevida só para a gente ter mais ou menos a ideia do que eles gostariam de passar, né? A mensagem de alguém que está voltando para libertar o Brasil, né? Eu acho que a coisa pode caminhar por aí. Tem uma outra coisa que o Eduardo Bolsonaro pode estar fazendo nesse momento, nesse período que ele vai passar nos Estados Unidos, que é preparar uma possível fuga do pai, né? Construir pontes para que isso de alguma forma aconteça, através de embaixada, através de asilo político. Ele pode estar trabalhando nisso também, né? Porque, como dissemos antes, o bicho está pegando, o tempo passa e o processo está rolando. Então, em se confirmando uma condenação, né, do senhor Jair Bolsonaro, para um cara que já passou noites na embaixada da Hungria, né, quando a ameaça ainda estava se esboçando, imagina agora, né, que o negócio a cobra está fumando, o negócio está para acontecer, ele já deve estar, né, ligando para um monte de embaixador amiguinho aí, ó, tem uma cama para mim aí? Passar a noite aí, por favor. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.